Bom dia, amados, amadas do Senhor. Paz seja contigo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo venha iluminar a sua história, o seu dia, a sua semana, e que você seja abençoado pelas ricas bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Queridos e queridas, quero trazer uma breve reflexão sobre um texto que eu estava meditando agora pela manhã, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 23. Irmãos, deixa eu perguntar algo para você, eu também me pergunto para mim, que eu reflito junto com você que me escuta. Compartilhe esse vídeo, seja um semeador da palavra de Deus, seja um multiplicador do evangelho. E eu me peguei refletindo nesse texto, e eu quero que você reflita também em algo. Quero que você reflita numa pergunta que está dentro desse texto aqui. Qual é a tua esperança? Você espera no quê? O que você espera da vida? O que você espera de um futuro? Qual é a tua esperança? Onde você tem colocado a sua confiança, a sua esperança? Onde nós temos colocado? Onde a sociedade tem colocado? Onde as pessoas, o mundo, onde a grande massa humana tem colocado a esperança delas? Onde? No quê? Quanto de esperança nós temos depositado? Em que alvo? No quê? Olha o que diz o texto. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Meu Deus do céu, que palavra tremenda. Qual é a tua esperança? Existe uma esperança para a gente se apegar. A palavra de Deus aqui nos encoraja. Eu venho nesta manhã, em nome de Jesus, trazer um incentivo, trazer para você uma palavra de ânimo, para que você se apegue à esperança nas promessas de Deus. Deus, Ele te ama, Deus, Ele te perdoa, Deus, Ele te limpa, Deus te faz uma nova criatura. É só você dizer sim. É só nós abrirmos o coração, pois a própria palavra de Deus fala que Jesus está à porta dos corações batendo. Eis que estou à porta e bato. As decisões, a decisão de nós vivermos as promessas de Deus, as decisões de vivermos essa esperança em Deus, nas promessas que Ele prometeu, e Ele vai cumprir o que promete. A decisão é minha e sua, não está mais na mão de Deus. Deus já fez a parte dele. E Ele é poderoso para continuar fazendo, sim, mas Deus, Ele vai reagir quando nós agirmos. Deus, Ele vai agir na sua vida quando nós tomarmos decisões necessárias para que essas promessas, para que essa esperança de nós esperarmos em Deus venha do céu sobre mim e sobre você. Venha da parte de Deus, e vem, porque Deus é fiel e Ele faz a parte dele. Mas nós precisamos fazer a nossa, tomarmos uma posição no reino celestial, tomarmos uma posição na presença de Deus e se apegarmos à esperança. Há uma esperança para mim e para você. Nós vivemos num mundo caótico, num mundo cheio de maldade, num mundo repleto de ódios. Pais matando filhos, filhos matando pais. O amor se esfriando. Grandes sinais da volta de Jesus. Pestes acontecendo,
acontecendo, doenças, o amor ao próximo se esfriando. O grande dia se aproxima. E Deus aqui, Ele nos dá uma direção. Ele nos traz uma orientação para a gente se apegar à esperança das promessas de Deus. Se apegue ao que Deus prometeu na palavra. Se apegue ao que Deus prometeu que vai cumprir. Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Deus aqui está trazendo uma palavra de ânimo para mim e para você. Se apegue. Porque Ele sabia que nessa época que foi escrita essa palavra, e tanto hoje também no ano 2022, existem pessoas que estão sem esperança, que não conseguem se apegar a algo com relação ao reino de Deus. Pessoas se esfriaram, pessoas deixaram o reino de Deus para trás. Mas se apegue, meu irmão, é tempo de se apegar, é tempo de você buscar essa esperança em Deus, não em homens, não em focos errados. Se apegue a uma esperança viva, a uma esperança que Deus tem para mim e para você. Se apegue à esperança nas promessas de Deus. O versículo 24 fala: consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, que possamos amar o próximo, que possamos entender a necessidade e a importância de nós também praticarmos boas obras. Não somos salvos por boas obras, mas a boa obra ela deve acompanhar a vida do cristão. O amor ao próximo deve estar impregnado em mim e em você. E é um versículo 25, algo que tem acontecido na sociedade atual. Eu creio que Jesus está muito próximo de vir arrebatar os salvos, de voltar, buscar aqueles que Ele separou, aqueles que são fiéis a Ele. Enfim, a volta de Jesus está próxima. E Satanás, o diabo, ele tem trabalhado nesse sentido aqui, ó, do versículo 25. Olha a ordem de Deus. Aqui quem está falando é Deus. Não é homem, não são conselhos de homens. É uma ordem de Deus aqui, ó. É uma direção de Deus para mim e para você. Não deixemos de reunirmos como igreja. Deixa eu perguntar para mim e para você. Eu pergunto para você. E eu também faço essa pergunta para mim. Você tem congregado aonde? Onde você tem se reunido como igreja de Cristo? Você tem se reunido com irmãos em Cristo? Existe uma filosofia mundana aí, diabólica, que tem pessoas que se dizem cristãs e alegam: eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso me reunir como igreja, eu faço a minha igreja dentro da minha casa, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa, eu medito em casa. Não que é errado fazer isso, continue fazendo sim, mas a palavra de Deus pede para a gente não deixe de se reunir como igreja, não deixe de cultuar, não deixe de buscar em Deus na igreja. Tenha sua vida cristã fora das portas da igreja, sim. É ali que começa o seu ministério, é ali que começa o seu agir como cristão. É fora das portas da igreja, dentro da igreja também. Mas o que nós temos visto são uma grande porcentagem de pessoas que se alegam ser cristãs, que se alegam estar bem com Deus, mas não tem prazer em se reunir como igreja, não tem prazer em ir aos cultos, não tem prazer em adorar a Deus, no lugar onde você sabe, você conhece o caminho. Uma igreja séria, uma igreja que prega a palavra, uma igreja onde se prega exclusivamente a palavra, se prega Jesus Cristo. Onde você tem se reunido? Onde você tem congregado? Ou você tem deixado de congregar? Aí são inúmeras desculpas, né? Cada um tem a sua, cada um tem os seus motivos. Eu não posso ir para a igreja por causa disso, disso, daquilo. Eu não vou para a igreja. Irmão, irmã, se eu olhar para as circunstâncias, nós não iremos aos cultos. Nós não iremos buscar a Deus, nós não iremos nos congregar como igreja. É preciso romper com muitas coisas, sim, e não é fácil para ninguém, mas é de extrema importância, porque Deus assim deixou escrito. Olha o que Deus diz: não deixemos de reunirmos como igreja. Outras versões bíblicas: não deixemos de congregar. Você está congregando?
Glória a Deus. Não está? Se conserte. É tempo de conserto. Se apegue a essa promessa de Deus. Se apegue à esperança. Se apegue ao que Deus tem a falar com você. Agora, se eu estiver longe da congregação, se eu estiver longe dessas reuniões, como é que eu vou escutar essas promessas? Como é que eu vou escutar esses direcionamentos? Eu enxergo esse texto aqui como uma ilustração muito simples. A própria palavra de Deus fala que nós fomos convocados como os bons soldados de Cristo. Eu enxergo a igreja, e com certeza ela é, como se fosse um quartel-general dos soldados do Senhor. É no quartel-general que eu sou tratado das minhas feridas nas batalhas. É no quartel-general que eu sou orientado de como guerrear as minhas batalhas. É no quartel-general que eu recebo as armas dos meus líderes, dos meus superiores, do meu líder máximo, que é o Espírito Santo, que é o próprio Senhor Jesus. É lá que Ele quer me entregar as armas necessárias para que eu consiga vencer as batalhas do dia a dia. Você está num campo de batalha, você está em meio a guerras todos os dias, por onde quer que você vá. Nós estamos num campo de batalha, espiritualmente falando. Agora, como é que um soldado ele vai ficar sem orientação? Muitas vezes ele é ferido, ninguém está isento de ser ferido. Às vezes até quase morrer num campo de batalha. É preciso trazer ele precisa voltar muitas vezes, alguém precisa buscar esse soldado, trazer para o quartel-general para ser tratado, para ser curado, para ser recuperado, e ali ele receber as orientações de estratégias de guerra. Por isso que a palavra aqui de Deus nos diz em Hebreus: não deixe de congregar, não deixe de se reunir. Que tipo de soldado é você? Você está em meio à guerra, meu irmão, minha irmã. Por isso que Deus fala: não deixe de se reunir, não deixe de congregar como fazem alguns. Você está congregando? Ou você está no meio desse alguns que deixaram de congregar? Deixaram de ir à igreja física, eu estou dizendo. É o que a palavra aqui de Deus está dizendo. E não tem desculpas. Qualquer desculpa que eu der, qualquer desculpa que você der, para Deus não vai colar. Existe uma ordem de Deus, existe um direcionamento de Deus. Não deixe de reunir e ponto final. Não deixe de congregar como fazem alguns. Volta, meu irmão, volta para a casa do Senhor. A casa do Senhor está de braços abertos, te esperando. Deus está querendo você lá para receber estratégia, ser tratado, direcionar a tua vida, trazer promessas para que a esperança volte à sua vida. E como eu disse, Satanás tem trabalhado muito forte nesse ponto, para que pessoas deixem de congregar e querem levar a sua vida cristã dentro dos seus lares, dentro da sua casa, ao seu modo de pensar. É isso que Satanás quer. Porque é o que diz o texto aqui, ó. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda, olha aí, ó, ainda mais quando vocês veem que se aproxima, algumas versões, aquele grande dia. Nessa minha versão, que se aproxima o dia com D maiúsculo. Esse dia é o dia da volta do Senhor, que Ele vai vir arrebatar aqueles que são salvos. Vai ser o dia da separação do joio e do trigo, a separação dos bodes e das ovelhas, dos salvos e dos não salvos, dos que vão ser arrebatados e dos que vão ficar. Em qual grupo você está? Qual grupo nós estamos? Satanás trabalha, Satanás é um derrotado, o diabo é um derrotado, ele sabe que ele vai ser condenado, ele sabe o que espera por ele. Ele sabe o que espera por ele. E o prazer dele é fazer com que o maior número de pessoas, ainda mais aqueles que se dizem cristãos, tenham o mesmo destino que ele. Ele trabalha para que isso aconteça. Você vai dar esse gostinho para ele? Ou você vai dar ouvido à voz do Senhor? Que a palavra fala: não deixe de congregar como fazem alguns. Volte para o teu quartel-general. Volte para o teu aprisco. Naquele grande dia vai ser separado os bodes das ovelhas. Em qual aprisco você vai estar?
no seu aprisco, que você mesmo fez, no seu próprio cercadinho, no seu mundinho espiritual que você mesmo criou, ou nas direções, ou nessa esperança viva da volta do Senhor. Isso que Deus fala, nos traz uma palavra de ânimo, mas também para estarmos atentos, que o grande dia nós estamos vendo com os nossos olhos, que os sinais estão se cumprindo, que a volta do Senhor se aproxima cada dia mais, nós estamos vendo sinais tremendos da volta do Senhor. Aquele grande dia se aproxima. Você vai estar fora de uma congregação? Você vai estar deixando de se reunir? Meu Deus do céu, irmãos, é tempo da gente despertar. Se envolva com a igreja do Senhor. Seja a igreja fora, sim. Seja você uma igreja viva. Mas como diz um irmão em Cristo meu, antes de eu ser igreja, eu preciso estar na igreja. O prédio, a igreja não salva, mas Deus nos pede para estarmos reunidos como igreja. Volte a cultuar, volte a adorar. Vá para o seu quartel-general receber as orientações, ser tratado, ser curado das feridas. Permita Deus te tratar. Reflita nesse texto, meu irmão. Reflita nesse texto. Não deixemos de congregar, ainda mais quando nós vemos que se aproxima aquele grande dia. Aquele grande dia está prestes a acontecer. A separação das ovelhas dos bodes. O bode é assim, irmão. O pastor fala sim, ele fala não. O pastor fala não, ele fala sim. É contrário. E nesse grande dia vai haver uma separação. Os bodes de um lado e as ovelhas para o outro. O joio para um lado ser queimado e o trigo vai ser guardado no celeiro. Agora, se Deus pede para mim e para você, não deixe de congregar. Ele não coloca aqui uma lista de empecilhos, uma lista, falou, ó, não deixe de congregar. Não, agora você está liberado. Você não precisa congregar se acontecer isso. Você não precisa congregar se assim. Deus não coloca desculpas. Deus não coloca uma lista de liberações para você deixar de congregar. Ele pede, não deixe de congregar como fazem alguns. Você está na lista desse alguns ou você está na lista das pessoas que congregam? Não olhe para quem está na igreja. O seu alvo é Cristo, o seu alvo é a palavra, o seu alvo é a adoração. Não vá na igreja olhar pessoas, porque a partir do momento, se eu for para a igreja cultuar, congregar e chegar lá e ficar olhando para os defeitos das pessoas, eu não congrego em lugar nenhum, eu não me reúno em lugar nenhum. O meu alvo é adoração a Deus, é escutar estratégias do Senhor para a minha vida, é entregar, me derramar no altar, permitir ser usado por Ele da maneira que Ele queira. Não deixe de congregar. Se Deus fala não, se você deixa de congregar, eu pergunto para mim e para você, você é bode ou você é ovelha? Nós precisamos ser ovelhas, nós precisamos ser achados como ovelhas dentro de um aprisco, dentro de um cercado do Senhor. Satanás está trabalhando muito forte aqui nesse ponto, fazendo com que pessoas deixem de congregar, deixem de se reunir como igreja. Seja uma igreja sim individual, seja a noiva de Cristo sim individual, mas congregue, vá buscar esperança, vá buscar direção no quartel-general que é a igreja do Senhor. Você é um bom soldado de Deus. Agora, se eu for um bom soldado sem estratégia, ferido, machucado, mancando, com perna destroçada, cheio de machucado, como é que eu vou guerrear as minhas vidas? Como é que eu vou guerrear as minhas lutas diárias? Não tem como, é só derrota. Então esteja no quartel-general, não deixe de congregar, se apegue às esperanças, se apegue às promessas de Deus, se apegue, meu irmão. Deus está te animando a você se apegar, se apegue, grude as esperanças das promessas que Ele promete. Agora, como é que eu vou estar longe do quartel-general, que é de lá que vem as promessas, é de lá que vem os direcionamentos, é de lá que vem as profecias do Senhor, as direções que eu preciso tomar no meu dia a dia? Não deixe de congregar e se apegue à promessa do Senhor, se apegue à esperança da volta do Senhor, mas esteja preparado em nome de Jesus. Reflita, irmão, reflita, irmã.
Deus te abençoe, te guarde, você venha ter um dia abençoado, iluminado pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.